Olá, hoje vamos falar sobre o tema a compatibilidade entre liberdade e a vida social segundo Rousseau. Mas antes de tudo, gostaria de apresentar os componentes do grupo, que são José Maria, Kevin Raíssa, Laís Cristina, Luiz Felipe, Pedro Henrique, Raila Brandão e Thiago Brasil. Somos alunos do professor Rafael Ribeiro e a matéria é Fundamentos de Filosofia. Antes de adentrarmos nesse assunto, vamos entender quem é a pessoa. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo, teórico, político e escritor suíço. Ele foi muito politizado na sua vida. Ele se tornou um poliglota, sabia várias línguas, explicou muitos assuntos e escreveu várias obras, sendo um dos mais reconhecidos do contato social, o que lhe causou muita dor de cabeça, mas é reconhecido até hoje, é utilizado na política para entendermos um pouco de como funciona a democracia e como deveria ser, na verdade. Ele morreu no ano de 1778, em 2 de julho. Pode passar. Essa foi uma das obras que Rousseau escreveu. Pode passar. Bom, o contrato social. No período de publicação do contrato social, Rousseau tinha por volta de seus 50 anos e já era considerado um homem muito famoso e muito bem visto na sociedade. Logo após o lançamento, ele foi considerado um criminoso, pois o seu livro Contrato Social criticava muito a estrutura política da época e isso não agradou às pessoas de poder. Basicamente, a ideia que Rousseau defendia ao criar o contrato social era baseada na liberdade. Ele tentava buscar uma lei que garantia a sobrevivência e a liberdade do povo. E sem contar que o contrato social foi um dos livros que inspirou a Revolução Francesa. Estado de natureza. O estado de natureza para Rousseau foi o período pré-sociedade. Para ele, antes da sociedade ser instituída, o homem não era mau. E quando ele cita sobre esse estado de natureza, a ideia que ele tem é de que o homem nasceu bom e livre. O homem era dito como bom selvagem. Ele diz o seguinte: os selvagens não são precisamente maus, porque não sabe o que seja ser bons. Não é o aumento das luzes nem o freio da lei que lhes impede de fazer o mal, mas a calma das paixões e a ignorância do vício. A ideia que ele traz é de que o homem usufrui de todos os prazeres da vida. No livro Desigualdade entre Homens, ele faz a seguinte citação: no estado da natureza não há guerra, porque não há laços e não há o desejo de incomodá-los. Ou seja, não havia nenhum vínculo, o homem ele era solitário, vivia como um selvagem, pois não possuía noções morais, como a de bem ou a do mal. Uma das frases também famosas é: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Porém, uma frase dita por ele mais específica sobre isso seria: o homem nasce livre e em toda parte encontra-se acorrentado ou a correntes. Como eu disse anteriormente, o homem no estado da natureza era livre. E a sociedade significa essas correntes, esse estar acorrentado. Então, vem a passagem do estado da natureza para o estado civil. Estado civil. A passagem do estado de natureza para a sociedade civil, segundo Rousseau, veio através da propriedade privada. Em seu livro, A Origem da Desigualdade entre Homens, tem um trecho que marca a passagem de estado. O primeiro que, tendo cercado em terreno, pensou em dizer isto é meu, e encontrou gente simples o bastante para acreditar nele. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, quantas misérias e horrores não teriam poupado ao gênero humano, aquele que, arrancando os morões ou tapando as fósseis, houvesse gritado: não escutem este impostor. Vocês estarão perdidos e se esquecerão que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém. Para Rousseau, a instituição da propriedade privada foi um dos primeiros indícios de desigualdade, ruína e geração de conflitos sociais. A desigualdade não é originária segundo Rousseau. As pessoas nascem iguais e sem possuir a propriedade privada.
À medida que a propriedade privada é inserida e concentrada nas mãos de poucos, assim começam os conflitos e misérias. Essa passagem ocorre por meio de um contrato social, pelo qual os indivíduos renunciam à liberdade natural e natural. O contrato. Bom, segundo Rousseau, esse contrato foi fundado diante da desigualdade social, a qual se deu a partir do momento em que o indivíduo ele cercou um pedaço de uma terra e passou a dizer que era dele. Daí então se origina o pacto social ou o contrato social. O contrato social ele inicia-se em um debate político e social que ainda não acabou. Ele também legitima o poder e funda uma sociedade civil, tornando o homem cada vez mais competitivo. Para Rousseau, o estado da natureza corresponde a um estado original, no qual os homens viveriam sem governo. O que observa-se na obra O Contrato Social é que a conservação ela é formada ao povo. Essa convenção ela é formada pelos homens como uma forma de defesa. Após fazerem o pacto, passam-se a discutir o papel do soberano, como ele deveria agir diante a soberania verdadeira, para que não seja prejudicada, pois essa soberania ela pertence ao povo. Vontade geral. Bom, depois do contrato social, para Rousseau, todos deviam se orientar por um princípio normativo. Esse princípio nada mais era do que um guia que serve para avaliar como o homem deve se comportar assim na sociedade. Para Rousseau, esse princípio é a vontade geral. A vontade geral é aquilo que se opõe ao princípio da vontade particular. Princípio que efetiva o poder e garante a transformação social inaugurada pelo contrato. Enquanto a vontade particular tem sempre como objetivo o interesse privado, a vontade geral é focada no bem comum. Ela se propõe ao interesse comum. Ela não age como soma da vontade de todos os componentes. Ela não é o que a maioria quer, visto que nem sempre o que a maioria quer é o melhor para a sociedade. Por exemplo, a maioria poderia votar em prol de um interesse de uma localidade e não em prol de todos. A vontade geral é tida como a vontade do povo, ou seja, a vontade da coletividade. E essa coletividade, ela é limitada, ela limita o poder do soberano. Por exemplo, esse soberano, ele tem que agir sempre baseando na vontade do povo, na vontade geral. Ele sempre deve ser mais benéfico à sociedade. De acordo com o que foi exposto, chega-se à conclusão que o conhecimento literário sobre as obras de Rousseau é indispensável para o entendimento da conjuntura política. Vale salientar a importância para a formação da sociedade moderna e a inserção do indivíduo para com o coletivo. Essas são as nossas referências para o trabalho. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém.